Amém, irmãos? Agora vamos amansar um pouquinho, acalmar os ânimos, não é? Porque o sermão já começou, a mensagem já começou. Quando eu cheguei aqui, naquela. Quando o irmão Isaac e o Renato estavam aqui passando a lição, e a participação dos irmãos e o verso para memorizar, o tema central da lição. Quando cada coisa era lida, cada um dos irmãos participava, dando suas opiniões, falando que o texto dizia, que a lição queria mostrar. Ali, a mensagem, a adoração já havia iniciado. Nós viemos aqui com um propósito. Qual é ele? Adorar. Viemos adorar a quem? Bem, cada hino que nós cantamos aqui, falei aqui ainda com o irmão Hugo, desde ali da oração que a irmã Ida fez, ela falou assim, nos faça com que nós percebamos a responsabilidade de sermos teus filhos. Eu falei com o irmão Isaac, que estava com meu lado, veja essa frase, vou mencionar ela, eu for. E nós temos grande responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. O vídeo que o irmão, se eu não estou enganado, o irmão Gilson, com a narração do Cid Moreira, aquilo ali também, tudo vem combinando para a mensagem que nós iremos concluir agora. Que a mensagem já começou. Quando nós entramos aqui, nós começamos a adorar. E Deus começou a falar com cada um de nós. Eu quero pedir, irmãos, que nós abramos nossas Bíblias. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. É verdade que não vai dar e ter tempo para poder, às vezes, os irmãos procurarem, mas será projetado. Se os irmãos quiserem tomar nota, depois podem acompanhar em seus lares com mais calma. Primeiro texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 a 5. E quero ainda, antes de ler, irmão, essa mensagem, ainda falei com o irmão Hugo, essa mensagem não foi preparada. Eu tenho essa mensagem há mais ou menos uns 10 anos. Mas eu nunca preguei ela. Desde janeiro desse ano, eu estava escalado para pregar, aí acontecia alguma coisa, não, vai pro próximo, irmão. Aí no outro próximo, vai pro próximo. E assim foi. E hoje chegou o dia. Que seja para a honra e glória do nosso Senhor. E Ele fale aos nossos corações. E iniciando no verso 1 em diante, diz assim: Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastam-se desses também. Como estariam os últimos dias? Quais são esses dias? Poderíamos concluir que esses dias que a Bíblia está se referindo aqui, que o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, diz assim, esse tempo é hoje. A gente consegue ver isso aí fora, em que os tempos seriam terríveis, onde a irmã que mencionou aqui, contou a história de Nabucodonosor, e falou um pouquinho daquele rei que era implacável, que se ele mandasse matar, coitado de quem ele mandou, né? A quem ele desejou a morte, porque iria morrer. Menos 3, não é? Nós conhecemos. Então, irmãos, o tema da mensagem de hoje é a quem representa. Mas o que esse tema, o que esse texto tem a ver expressamente com esse tema? A quem representa?
Porque nós já vimos aqui a descrição de Paulo como estaria o mundo e as pessoas que viveriam nos últimos tempos. E que o mundo seria terrível. Haveria tempos terríveis. E a pergunta é: a quem eu represento? Será se, de acordo com essas características que o apóstolo Paulo aqui menciona, eu me enquadro em alguma delas? Essa pergunta eu não fiz. Trago da palavra de Deus para os irmãos. Trago de Deus essa pergunta para que vocês se façam e respondam para si mesmos. Porque se você concluir que a resposta é sim, ainda há uma esperança. Ainda há formas de retroceder e de sair desse grupo. Existe outra pergunta. Como são os representantes de Cristo? Como são? Como vivem, como falam, como se alimentam, como dormem, como trabalham, como negociam os representantes de Deus? Esses representantes de Deus, eu costumo chamar eles de cristãos. Quero fazer aqui uma separação entre crente e cristão. Porque cristão é aquele que imita a Cristo. Imitador. Que procura seguir o que Cristo ensina. Procura de todas as formas. Reconhece, inclusive, o seu pecado, as suas falhas. Não é santo sem pecado. O cristão é pecador. Sabemos disso. Mas o cristão, ele reconhece o seu pecado e procura viver de forma diferente. A ponto de representar a Deus de forma diferente. Diferente do crente. Porque o crente é apenas... Qual é a característica do crente? O que ele precisa ser para ser chamado de crente? Crer. E a Bíblia fala que até Satanás crê. E... Então, crente, cristão. Existe essa diferença. E agora, o segundo texto que nós vamos ler se encontra em 1 João, capítulo 2, versos 5 e verso 6. E será projetado novamente. 1 João, capítulo 2, verso 5 e verso 6. Diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Verso 5. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. O cristão é assim. O cristão, ele tem que andar como o seu mestre andou. Quem é o nosso mestre? Jesus. E como foi que ele andou? E quando nós nascemos, irmãos, cada um aqui, não tem ninguém sem nome. Há alguém aqui que sem nome? Ninguém? Todos receberam nome. Não é? É sua identidade. E é algo que está ali falando muito sobre sua família. Não é? Meu nome, Anderson Lima de Souza. Já falei aqui. Lima da minha mãe, recebi o Lima da minha mãe e recebi o Souza do meu pai. Eu lembro que eu e meus irmãos, aonde andávamos, muitas vezes os irmãos não conheciam os nossos nomes. Anderson, no meu caso, Cláudio, Júnior e Evelyn, meus irmãos. Não sabia por onde. Ali vão os filhos do Edilson, mas da Cleide, nome do meu pai e da minha mãe. Lá vai os filhos. Ah, os filhos do Edilson estão ali. Ó, os filhos do Edilson aprontaram, principalmente eu e meu irmão, que era o meu parceirão. Nós éramos mais complicados, né? Mas se nós fôssemos obedientes e nos comportássemos bem, filho do Edilson e da Cleide. Se nós nos comportássemos mal, mas a história chegava lá no meu pai. Eu tenho certeza que se nós nos comportássemos mal, aquele relato iria ser passado para meu pai. As consequências viriam. Graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus que veio. Dou graças a Deus.
Mas nós recebemos um nome quando nascemos. E o nosso nome fala muito de nós. É preciso ter o nome limpo lá na minha cidade, no país, eu acho que no Brasil todo, e aqui também, né? Mas aqui, pelo menos eu ainda não vivi isso, essa coisa de comprar fiado, né? Comprar para pagar depois. Aqui a gente compra tudo à vista. Junta o dinheiro, vai lá e paga, né? Graças a Deus por isso, não devo ninguém. Não é? Isso também é uma ajuda. Mas a gente tinha aquela coisa de dizer assim, o nome está limpo. Tem lá no Brasil um órgão chamado SPC e Serasa. Se o nome está sujo, se você deve na praça, no comércio, opa, esse aí não compra em lugar nenhum, porque tem um registro ali no sistema que o nome dele está sujo. Acabou. E o nome fala muito de você. Se está limpo, se está sujo. Se está limpo, você tem porta aberta. Se está sujo, vai dar com a cara na porta, né? Agora, irmãos, nós como cristãos, o que nos identifica com o nosso Criador? O que nós temos a ver com o nosso Criador? Será se podemos concluir que o fato de sermos criados por Ele já é muito? Já é suficiente? Gênesis no capítulo, e vou só mencionar esse, Gênesis capítulo 1, verso 27, fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem. A sua imagem os criou. E Isaías, que é um texto que eu gosto muito, é o segundo texto, terceiro, já no terceiro. É o terceiro texto que vamos ler, Isaías 43, verso 1 e 2 e o verso 7. Eu gosto muito desse texto e eu sei ele de cor, mas vamos ler. Convido os irmãos a lerem. E está sendo projetado, viu? Diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não arderão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o Deus Santo de Israel, o teu Salvador. Agora o verso 7, ele vem nos dizer para quem é feito essa promessa. Para quem é dito essas palavras. E vem dizendo: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, isso não te afetará, porque Deus está contigo. E ele diz assim: eu te criei para a minha glória. E como que nós, cristãos, muitas vezes temos desonrado o nome do Senhor? Porque está dizendo aqui claro, você é meu, eu sou do Senhor, e fui criado para a sua glória. E como que posso eu desonrar o nome do Senhor? Como que posso eu desonrar a glória de Cristo? Porque eu fui formado para a sua glória. Eu estou tirando a glória de Deus quando eu o desonro. Eu vou pular um de Efésios, mas vamos para 1 João novamente, capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vem nos dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhecem a Ele mesmo. Qual é o privilégio nosso de sermos chamados filhos de Deus? A quem nós estamos representando? As palavras são fáceis da gente dizer. Eu represento a Deus. Eu carrego o nome de cristão. Sou um dos anciãos aqui da igreja, junto com os outros 4 irmãos.
auxiliamos o pastor, tentamos de alguma forma servir a igreja. Mas, quando eu represento mal essa igreja, quando eu represento mal a Deus, eu estou desonrando o nome do Senhor, desrespeitando. Os irmãos sabem de qual mandamento que eu estou falando, não sabem? É o terceiro mandamento, né? Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Esse é o terceiro mandamento. É grave. É sério. Eu ainda estava falando com o irmão Isaac que a Igreja Adventista, a nível mundial, tem por objetivo nos cultos seguir algumas temáticas. E o culto de sábado é doutrinário. Se os irmãos não sabiam, o culto de sábado tem a ver com doutrina. É o culto de doutrinação. O culto de domingo é evangelismo. E o culto de quarta-feira é oração. O texto base para a nossa mensagem de hoje não foi o lá de 2 Timóteo. Ali foi apenas um texto que Paulo, de uma carta que Paulo escreve para Timóteo, o jovem Timóteo, diz, relatando a ele como estaria o mundo, como seriam as pessoas nos últimos tempos. E ele descreve aquele tempo como sendo tempo terríveis. Há outras versões que diz detestáveis. E esse tempo nós, no início, já concluímos que esse tempo se chama hoje. E agora, irmãos, a coisa é grave. Porque o terceiro mandamento nos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas não é só isso, porque ele diz, continua dizendo, porque Deus não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E a pergunta é, como eu, sendo cristão, estou representando a Cristo? Nos meus negócios, meus trabalhos, em casa, na escola, na faculdade, na igreja, em todos os aspectos da minha vida, como eu estou representando a Cristo? Nós vimos aqui que tem um texto bíblico de João, falou que nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Há uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade, como a irmã Guida disse na sua oração. A responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós devemos ter isso em mente. Como devemos proceder? Como devemos agir? Como devemos tratar as pessoas? Porque nós conhecemos o texto lá de Mateus capítulo 25, quando Jesus está ali falando para os seus discípulos, eu estive nu, eu estive preso, eu estive com fome, eu estive doente. E aí ele fala ali, vocês me deram de comer, vocês me deram de vestir, me deram... E os discípulos dizem, mas quando foi que vimos assim? E ele diz o quê? Quando fizeres a um dos meus pequeninos, a mim estarás fazendo. Então, se nós fazemos o bem para quando fazemos o bem para um dos pequeninos de Deus, de Jesus, estamos fazendo a ele. E quando fazemos o mal? Trago essa pergunta de reflexão para nós mesmos. Como eu disse, é o terceiro mandamento e está incluso em uma das nossas doutrinas. Eu falei que o sábado é destinado à doutrina. E das nossas 28 doutrinas, a 22ª doutrina que nós temos chama conduta cristã. E essa mensagem até agora está inclusa nessa doutrina que nós defendemos e cremos. A conduta cristã. Existem muitas maneiras de nós desonrarmos o nome do Senhor. Com palavras frívolas, com palavras, ações. Mas assim, o que hoje nós temos que, e é o ponto que eu quero mais abordar, é a parte do estilo de vida, é a conduta cristã. Como tem sido a nossa conduta?
para que a gente possa, muitas vezes, não ser levado por esse século. Porque o que vale hoje é olho por olho, como é que diz o ditado? Olho por olho, dente por dente. O mundo é dos... Não é assim que dizem por aí? Mas nós estamos seguindo essas ditados populares, essa tradição mundana de que o mundo é dos espertos. Estamos nós, hoje, como cristãos, sendo influenciados por esse estilo de vida pagão, pecaminoso, e que vai levar à destruição? Porque essa conduta, assim, dessa forma, ela vai levar à destruição. Se não abandonarmos. Eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes, e falo aqui diante de vocês, muitas vezes eu desonrei o nome do Senhor. Como eu disse, de diversas formas, há maneiras como nós honramos o nome. Tito, agora vamos ler Tito, capítulo 1, verso 16. Que já está acabando. Vai ser curto hoje. Minha meta é 12:30. Tito, capítulo 1, verso 16. Diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Essa mensagem, ela se aplica, sabe a quem? Aqueles que abrem mão da conduta cristã. Aqueles que abrem mão de uma comunhão com Deus. Porque não adianta, irmãos, não adianta. Se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, esse texto é para essas pessoas. Todo aquele que rejeita a oração, rejeita o estudo da palavra de Deus, esse texto é para essa pessoa. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam com o quê? Com as suas obras. Com as suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada vez mais que nós nos distanciamos do Espírito Santo, endurecendo o nosso coração, para que não sejamos influenciados pelo seu poder, nós iremos ter, sabe o quê? Apenas aparência de piedade, que foi o verso 5 de 2 Timóteo, do capítulo 3, o verso 5 já concluiu dizendo, aparência de piedade. Porque ser cristão, de fato, nos traz responsabilidade. Agora, o crente, ele tem o quê? A aparência de piedade. Agora, quando Cristo vive aqui, quando ele trabalha aqui, aí é aquela pessoa em que a pessoa vai passando assim, e eu vou contar aqui agora, exatamente nesse ponto. Havia uma jovem, Nádia, o nome dela. Ela morava lá na minha cidade, lá no meu bairro. E eu lembro quando ela foi para a igreja a primeira vez. E a Nádia, lá na classe jovem, a gente perguntou, o que fez você, sabe, querer vir para essa igreja? Você mora a 500 metros daqui, era na mesma rua da igreja. Mas o que te fez vir para essa igreja? Porque antes dessa tem outras 4. Mas o que te fez vir para essa? E ela falou assim, eu sempre via, na sexta-feira à noite, nos dias da semana, eu, na porta da minha casa, conversando com minha mãe, um grupo de jovens passando, e eles eram animados, felizes, e falavam bem, se vestiam bem. As moças que eu via passando lá, as raparigas, né? Sempre, sabe, nunca vi se envolvendo com nada, e eu estava sempre, e via, tem um colégio na frente da casa dela, e eu via elas no colégio também sempre
muito comportada, sempre fazendo coisas certas, e eu olhei assim e pensei, eu quero fazer parte disso. É esse grupo de pessoas que eu quero fazer parte. E a Nádia se batizou. Continua na igreja até hoje. Mas ela viu, sabe o quê? Quem foi que pregou para ela, levou lá a Bíblia, vamos aqui doutrinar a irmã aqui, estudo bíblico e profecia e tudo. Mas o que chamou ela foi a conduta, o estilo de vida daquele grupo de jovens. E quando lhe foi perguntado, ela falou assim, ó, foi vocês, foi o estilo de vida de vocês, o comportamento de vocês, o jeito de vocês falar, o jeito de vocês caminhar, o jeito de vocês vestir. O que eu conheci de vocês foi a Bíblia que me chamou, foi essa aí foi a Bíblia que me chamou a atenção. Em outras palavras, ela não disse isso, mas essa aí foi a Bíblia que eu li de início, que me chamou a atenção, que despertou em mim o desejo de participar desse grupo. E o último texto que a gente leu falou que através das obras negam a Deus. Não permitem ser influenciados pelo poder do Espírito. Esse foi o texto de Tito. E agora vamos ler 2 Timóteo, mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 2 agora, verso 19 a 21. (19 a 21) diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece a quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, porque Deus conhece os que lhe pertencem. Afasta-se da iniquidade todo aquele que lhe pertence, da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Deve se afastar da iniquidade. E o verso 20 continua dizendo: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Essa é a mensagem de Deus para nós. Essa é a mensagem. Deus nos convida para sermos vasos de honra, porque somos criados para a sua glória. Então, o vaso que foi criado para a glória de Cristo não deve ser vaso de desonra. Não deve ser. Nos firmemos na palavra do Senhor, para que sejamos cada dia mais vasos de honra. E agora, irmãos, já finalizando o penúltimo verso, Colossenses capítulo 3, verso 17. Filipenses, ou Colossenses 3, 17 diz: E tudo que fizeres, sumiu lá. 3, 17. Voltou. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes, seja o quê? Seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor, para sua glória. Nós sabemos, se outro dia eu estava aqui passando a lição do estudo bíblico com os irmãos, e nós conhecemos o texto, a pergunta que diz assim: o que será levado a juízo? E o texto diz: toda obra, quer seja boa, quer seja má, toda. E diz assim: até as que estão escondidas. E aí fica uma pergunta: quem sou eu, Anderson, quando estou sozinho, quando nenhum dos irmãos estão vendo?
Quem sou? Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má, até as que estão escondidas. Quem sou eu quando estou? Eu honro ou desonro? Eu sou vaso para honra ou sou vaso para desonra? Eu sou o vaso que glorifica ou o vaso que desclassifica quando estou sozinho? Eu gosto de fazer muitas perguntas. Me faço essas perguntas e trago para os irmãos também se perguntarem. Para que nós possamos refletir no nosso estilo de vida, na nossa conduta, para sabermos se estamos aprovados ou reprovados. Não é as obras que nos salvam. Não é isso. A gente sabe perfeitamente. Nos salva é aquele que habita na nossa vida. Não é? É ele que nos salva. Agora, as nossas obras vai dizer se estamos salvos ou se estamos perdidos. Irmãos, Lucas, capítulo 6, verso 45. Lucas 6, verso 45 nos diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Às vezes eu fico pensando, e hoje eu usei um aerosol, não tem? É bom, faz bem. E o aerosol, né? Vários desodorantes. Você usa ele para quê? Para dar mau cheiro ou um cheiro agradável? Mas é a parte de fora dele que te influencia? Você está interessada na parte de fora dele? Que está por fora? A embalagem, talvez a caixinha, talvez o preço? Quantas vezes, né, vai parcelar para pagar? Se... Não é isso. Nós estamos interessados no que está dentro. O aerosol só põe para fora o que está dentro. E nós, a vida do cristão, só é externizada de acordo com o que está dentro. O texto bíblico nos disse: se nós colocamos más obras, é porque isso está onde? No nosso coração. Agora, se nós colocamos boas obras, isso está onde? E o que precisa ser trocado? Será o que é o que eu falo? Será se o problema está na minha mente? Onde está o problema? Será se é porque eu estou pegando muito sol no trabalho e também dormindo pouco, trabalhando à noite também? Será se é... Não, não é. O problema está aqui no coração. O texto bíblico nos diz que é o que está no coração. A boca fala o que o coração está. E há alguns que me conhecem. Eu, em momento de pressão, já explodi, já me excedi. Sabe por quê? Sabe por quê que eu explodi e disse o que não era para ter dito? Faço uma confissão aos irmãos. Porque aquilo ali, naquela hora, era o que meu coração estava. Sabe? O problema, o cuidado, a responsabilidade que nós temos de nos vigiarmos, de colocar coisas boas em nosso coração. Porque na hora que você for pressionado, veja só, o aerosol está lá, tranquilo. Ninguém apertar, não vai sair nada. Mas é na hora da pressão é que ele põe para fora o que está dentro. Na hora da pressão, irmão, nós também, aquilo que está dentro de nós vai sair. Meditemos nisso. E agora, o último verso, agora sim é o último verso. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. E é um texto que é bem conhecido por todos nós. E, enquanto isso, já chamo o Anderson. Ele irá cantar um louvor para a glória de Deus, deleite nosso, nossa meditação também. E antes dele cantar, nós iremos ler esse último verso. Diz assim:
Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse é o desejo do nosso Deus. Esse é o desejo do nosso Deus. Tirar de nós esse coração de pedra, insensível. Qual é a sensibilidade que tem uma pedra? Eu trabalho com obras e alguns já sabem. Eu já bati em algumas pedras que quebrou a talhadeira, aquela barra de aço. Já aconteceu isso. De tão dura que era a pedra. E qual é a sensibilidade que tem uma pedra? E é isso que Deus está dizendo para nós. Se você permitir, se eu permitir, Ele vem tirar de nós esse coração de pedra. Colocará dentro de nós um coração de carne, um coração manso, um coração humilde, um coração perdoador, um coração que trata os seus irmãos como gostaria de que fosse tratado. Que vai tratar cada um dos irmãos, dos amigos, dos familiares, dos colegas de escola, de faculdade, do que for, de forma honesta, de forma digna. Sabe por quê? Porque ele terá consciência de que estará fazendo bem ao Senhor. Porque quando fizer a um dos meus pequeninos, a mim estará fazendo. Então, essa desse cantor, ele fala de uma decisão, né? O último texto que a gente viu, que a gente leu, ele fala de que o desejo de Deus é tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós o coração de carne. Mas essa é uma decisão que precisa ser tomada. Mas essa é uma decisão que quem toma é você. Eu tomo a minha decisão. Minha esposa toma a decisão dela. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. É uma decisão que você pode... É uma decisão que você pode tomar reconhecendo a sua condição. Ou é uma decisão que você pode também rejeitar, encontrando desculpas para a sua situação. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava assim. Deus não vem perdoar. Jesus não veio aqui perdoar desculpas. Tem uma frase do pastor Tosta, agora Marcos Tosta, e ele falava muito em suas mensagens. Faleceu no Covid. Ele disse assim: Deus, Jesus vem perdoar, ele pode perdoar os maiores pecados, mas não perdoa nem as melhores desculpas. Uma decisão que vamos tomar. Quem toma é você. Deus nos abençoe. Querido Santo Deus, da forma em que estamos, nós já chegamos. Nós aceitamos, Senhor, o teu convite, a tua proposta, de trocar o nosso coração de pedra e colocar um coração. Por favor, Senhor, transforma-nos. Transforma-nos de dentro para fora. Porque essa é a receita e a forma correta. Senhor, que coloque em nosso coração, em nosso desejo, cada dia mais, de nos assemelharmos a Ti, de representarmos da maneira como Tu deve ser representado. Que sejamos luz, possamos brilhar por Ti. Cada dia, Senhor, nós possamos nos derramar de joelhos, em comunhão contigo, em oração, ao estudo da Tua palavra, para nos achegarmos cada vez mais perto de Ti e nos assemelharmos. Nós possamos, Senhor, chegar um momento em que, assim como o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso se cumpra em nossa vida, Senhor. Sejamos unidos. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória.